Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de mitologia. Dessa vez, atendendo a milhares de pedidos! Oh! Não, mentira. Ninguém pediu. Eu coloquei porque eu quis mesmo. Hoje nós vamos para tão aguardada, tão esperada, tão sonhada mitologia japonesa. Uma salva de palmas, por favor. Edição, coloca uma salva de palmas. Não! Hoje nós vamos ver sobre Izanagi e Izanami. Vamos ver sobre Susanoo e Amaterasu. Então, sejam muito bem-vindos, todos os otakus, todos, que mais? Os Uchihas, todos, quem mais? Otaku, Uchiha, qual mais? Tem gente. Os Madaras e todos os clãs de todos os animes. Sejam muito bem-vindos. Então vamos lá, começar, né? Bora, porque já tá mais do que na hora. Vamos falar sobre Izanagi e Izanami. Primeiro, a gente precisa estabelecer algumas coisas, como, por exemplo, a cultura japonesa, ela é muito ligada no lado espiritual. Então, o lado espiritual deles é muito forte e poderoso até os dias de hoje. É uma coisa absurda, assim. Então, muitas das divindades que eles possuem são espíritos, né? São deuses, divindades, mas muitos e muitos espíritos também. Isso está na cultura, enraizado na cultura japonesa até hoje. No começo, né, como todas as outras mitologias que a gente já passou, tudo era caos no princípio. Tudo. Era aquela coisa sem forma e tudo mais. E aí chegou um momento que o céu e a terra se separaram. Aqui não é dito como isso aconteceu. Nas outras mitologias, sim, como a gente já andou acompanhando. No entanto, terra e céu se separaram e a luz finalmente pôde iluminar o planeta, a luz solar. Com isso, uma planta nasceu por conta da luz. E ela cresceu e adquiriu consciência. Esta árvore adquiriu consciência. Esta árvore se transformou no primeiro deus, que é o suporte eterno terreno das coisas majestosas. Quem era esse deus? Era nada mais do que Kunitokotashi. Vou falar de novo, peraí. Era nada mais do que Kunitokotashi, o primeiro deus. Essa mesma árvore geriu mais outros dois deuses que formam a trindade japonesa. Kunitokotashi também criou Izanagi e Izanami, né, que são muito conhecidos, principalmente se você gosta de Naruto. Eu não sou muito fã, mas eu descobri por acaso que são nomes de golpes de altíssimo nível de poder, né? Olha o leigo aqui, coitado de mim, né? Vocês vão saber dizer pra mim melhor nos comentários. Izanagi e Izanami, eles foram incumbidos, ou seja, receberam a tarefa de criar tudo o que existe. Eles receberam uma lança divina adornada, pela qual eles utilizavam para poder fazer toda a criação. Tudo aquilo que eles precisavam fazer, essa lança auxiliava eles. E eles criaram Oyashima, que é um arquipélago de ilhas japonesas. São as primeiras ilhas que são compostas por 8 ilhas maiores e 8 ilhas menores. No passado era chamado de Oyashima. Izanagi agitou a sua lança no mar, retirou, e quando ele tirou, respingos com enormes placas de sal ajudaram a criar essas ilhas e o que existe segundo a mitologia japonesa. E aí, Izanagi e Izanami, eles se apaixonaram. Lembre-se, eles eram irmãos, só que dentro das mitologias, os deuses se apaixonam uns pelos outros, né? Como a gente já viu, na mitologia grega, na mitologia egípcia, esse tipo de coisa é muito comum. Então, eles se apaixonaram. E aí, a Izanami pediu o Izanagi em casamento. Ou, segundo outras versões, Izanami puxou ele para uma dança, ou ainda ela disse que ele era bonito. Ela tomou a iniciativa antes dele. É preciso que fique claro isso para vocês. Foi Izanami, ela, quem tomou a iniciativa antes de Izanagi. Ele, seja pedir em casamento, seja puxar para uma dança, seja dizer que ele era bonito e formoso e tudo mais. Foi ela quem fez primeiro. Eles tiveram 2 filhos. Em alguns contos, alguns relatos eram ilhas. Só que nasceram disformes e feias, horrendas, parecendo demônios, criaturas. E eles não sabiam por que isso aconteceu. E eles consultaram os espíritos. Lembra que eu falei, cultura japonesa é cheia de espíritos. E eles consultaram os espíritos para saber por que eles não foram abençoados com os filhos deles. E a resposta era muito simples. Izanami, ela, era culpada por falar primeiro, por pedir ele em casamento, por puxar ele para dança. Izanagi tinha que ter tido a iniciativa, não Izanami. Por conta disso, desse primeiro passo dela, eles foram amaldiçoados. Então eles fizeram outra cerimônia, onde Izanagi
ele pediu ela em casamento, ou segundo outras versões, puxou ela para uma dança, ou falou que ela era formosa. Nisso, ele precisou tomar iniciativa na frente dela, antes que ela tomasse. E aí nasceram as belas e formosas ilhas que contemplam parte do arquipélago japonês. Nasceram também vários espíritos, e aqui uma curiosidade, essa é a Meoto Iwa, são rochas casadas. Eu não lembro qual localidade do Japão elas se encontram, mas elas representam a união de Izanagi e Izanami. Tem uma ponte em forma de corda, e ali em cima tem uma espécie de altar. Geralmente a maré costuma encher, né? Aí é praticamente impossível chegar lá. Eu vi umas fotos, mas eu podia ter colocado aqui, mas achei melhor não. Enfim, vocês podem procurar depois. Tudo corria perfeitamente bem, até que nasceu Kagutsushi, que nada mais era do que um espírito do fogo. Quando o Kagutsushi nasceu, ele judiou tanto da sua mãe durante o parto, ele era tão quente, suas temperaturas eram tão terrivelmente altas, que ele queimou Izanami, a tal ponto de que ela não resistiu aos ferimentos e ela faleceu, ela morreu. Izanagi ficou furioso e decapitou Kagutsushi, né, cortou a cabeça. Nisso, nasceram 8 deuses pequenos e 8 das montanhas japonesas. A Izanagi desceu no submundo para poder buscar Izanami. Só que quando ele chegou lá, no hall, no salão, na caverna, tanto faz, dependendo da versão do mito, ele foi falar com Izanami e tal, só que estava tudo escuro. Ele não podia iluminar o lugar. Ela falou que ele não fizesse isso, mas ela falou que ela não podia mais voltar, porque ela já tinha comido a comida dos mortos, comido o fruto dos mortos, e por isso ela estava eternamente presa àquele local. Ela não podia mais retornar com o Izanagi para a superfície para reinar junto com ele. Isso nos remete muito ao mito de Perséfone. Lembra? Lá atrás, na nossa terceira ou quarta aula, quando a gente falou sobre os deuses, o mito de Hades e Perséfone diz que Perséfone não pôde voltar definitivamente para o Olimpo porque ela já tinha comido uma romã, que é o fruto dos mortos no submundo, segundo a mitologia grega. Mesma coisa que praticamente aconteceu com Izanami. Ela não pôde retornar junto com Izanagi porque ela havia comido a comida dos mortos. Aí ficou cristão, né? Izanagi, então, ele queria tanto ver o rosto da sua mulher que ele resolveu iluminar o lugar. A caverna, o saguão, o hall, o salão, enfim. Ele iluminou contra a vontade dela. E aí ele ficou horrorizado com o que ele viu. Por quê? O corpo de Izanami já estava podre, cheio de vermes e larvas e ferimentos e tudo mais. Já estava apodrecendo, entrando em um estado putrefato, completamente já em decomposição. Toda aquela vida que ela tinha enquanto era divindade já, e ela estava, segundo algumas versões do mito, se rastejando pelo chão. E vermes comiam ela, e tava parecendo só os ossos, uma coisa horrorosa. Tinha abandonado completamente seu corpo. Como sempre, né, na cultura japonesa, é muito comum eles acreditarem que quando uma pessoa morre, né, às vezes violentamente, se eu não me engano, até sem ser violentamente, quando ela vai reaparecer, né, porque ela reaparece, segundo a mitologia japonesa, segundo a crença japonesa, a cultura. Quando ela reaparece para as pessoas, ela vai aparecer na pior forma possível. É por isso os filmes japoneses e tudo mais são tão assustadores. E ela estava se rastejando pelo chão. E ela ficou irritada porque ele iluminou e viu ela. Ela não queria que ele tivesse visto. E aí ela pediu pra bruxa Yomotsu Shikomi que partisse em defesa dela e afastasse Izanagi daquele lugar. Juntamente, ela liberou do seu corpo 8 espíritos do trovão e 1.500 guerreiros, tudo para correr contra Izanagi. Agora, a nossa hashtag da aula de hoje, que vai ser Izanami The Walking Dead. E eu pensei nisso por conta de uma foto que eu vi, que é o seguinte, do The Walking Dead, essa aqui. Essa zumbi me lembrou muito a Izanami. Quando eu vi, falei assim, ó, perfeita. É a imagem de Izanami. Essa zumbizona aqui do The Walking Dead. Então vocês vão colocar, dá um pausa, anota a hashtag da aula de hoje, Izanami The Walking Dead. Beleza? Continuando. Obviamente, Izanagi correu dali, né? Saiu fugido, porque estava sendo perseguido pela bruxa, por espíritos do trovão, por guerreiros e tudo mais. Então ele precisou correr e colocou uma rocha gigantesca na entrada do submundo para que não pudesse mais sair nem entrar de lá. E aí ficou Izanagi de um lado e Izanami do outro, da rocha. E Izanami ficou tão furiosa porque ele fez isso que ela prometeu matar 1.000 pessoas por dia, por raiva pelo que ele fez a ela. E ele falou para ela, se você matar 1.000 por dia, eu farei nascer 1.500 por dia. E ficou nisso. Os dois se afastaram para sempre e nunca mais chegaram a se encontrar. Izanagi, por conta disso, ele se sentiu sujo, por conta do contato que ele teve com os mortos. E aí ele foi se lavar no rio. Da sua roupa saíram 12 espíritos, do seu corpo saíram outros 14, e ele chorou, e com o seu choro gerou mais 3 espíritos que representam grandes divindades japonesas. Quem são elas? Do olho direito de Izanagi saiu Tsukuyomi, que nada mais é o espírito da lua, extremamente poderoso. Do olho esquerdo saiu Amaterasu, que é o espírito do sol
e da fertilidade. E do seu nariz surgiu Susanu, ou Susanoo. E este governava os mares e as tempestades. Então esses são os 3 grandes deuses da mitologia japonesa. No que se refere a Susanoo e Amaterasu, eles sempre rivalizavam. Eram irmãos, mas sempre lutavam um contra o outro. Susanoo, ele costumava se entediar muito fácil e sempre costumava aprontar com os outros deuses, das mais variadas formas. Só que, toda vez que ele fazia isso, ele causava desastres terríveis na Terra, calamidades e causava muitas e muitas mortes. Então muitas pessoas morriam por conta das brincadeiras, de tudo o que Susanoo fazia quando ele estava entediado. Outras versões dizem que ele tinha um comportamento, um temperamento muito instável e fazia com que ele tivesse muitos acessos de raiva e causasse essas desgraças, esses desastres, essas mortes ao redor do mundo. De qualquer forma, Izanagi, pai dele, se irritou com tudo que estava acontecendo e resolveu banir o Susanoo para o submundo. Falou assim, você aqui não dá mais. Você é perigoso demais para ficar aqui. Muita gente inocente acaba morrendo por conta da sua presença. Só que ele aceitou ir, mas ele queria se despedir da sua irmã, Amaterasu, e pediu essa oportunidade. E nisso ele subiu. Só que a forma como ele subiu foi tão veloz e poderosa, estrondosa, fazendo barulho, que Amaterasu pensou que ele estava vindo para guerrear, ela se preparou toda para lutar contra ele. Quando ele chegou lá, ele explicou o que estava acontecendo, pediu para passar alguns dias e pediu para que eles pudessem trocar os seus pertences como um sinal de boa vontade e assim poder criar alguns espíritos. Em outras versões, diz que eles fizeram uma competição entre eles para ver quem conseguia criar os espíritos mais poderosos. Independentemente de qual seja a versão, Susanoo deu a Amaterasu a sua espada, e ela deu para ele os seus pendentes, ou em algumas versões, o seu colar. Nisso, Amaterasu lavou a espada de Susanoo no poço sagrado, cortou ela em 3 pedaços, mastigou e cuspiu. No que ela cuspiu, surgiram 3 espíritos femininos. Susanoo, por sua vez, ele criou 5 espíritos masculinos com o colar ou os pendentes de Amaterasu. Só que ele se enfureceu. Por quê? Ele questionou ela que os espíritos criados pela espada dele eram muito fracos. Eram espíritos mulheres extremamente fracos. E ele não achou isso digno por ele ter cedido uma arma tão poderosa como a espada que ele utilizava. Essa aula, mano, vai ficar cheia de edição. Sério, vai ser corte um atrás do outro. Estão cortando. Enfim, os espíritos eram mais fracos. Com isso, ele causou uma grande... Estão cortando. Com isso, ele causou uma grande destruição no céu e acabou matando um espírito da Amaterasu, que era uma tecelã sagrada. Com relação às tecelãs, ela tinha 3 tecelãs. Todo dia, as tecelãs faziam um novo vestido, uma nova roupa para ela. A cor, a forma dessa roupa era o que ia determinar como o dia seria. O sol, se ia ser nublado e tudo mais. E aí ele acabou matando uma dessas tecelãs porque ela se espetou na lança de Fiar e se feriu gravemente e não resistiu. A Amaterasu ficou em choque com o que aconteceu, ficou bem triste e fugiu para uma caverna. Quando isso aconteceu, a escuridão reinou no mundo. Caos e espíritos malignos se espalharam por toda parte. E aí veio o deus, a entidade Omoikane, que representa a sabedoria, e eles precisavam fazer alguma coisa. E ele teve a ideia de criar um espelho sagrado e colocar numa árvore em frente à caverna. E aí, ele pediu para a deusa Amenozumi, que é a deusa do amanhecer, que ela fizesse uma dança sensual para agradar aos outros deuses. Era como se eles estivessem fazendo uma festa. E os deuses foram à loucura, deliraram com aquela dança. Era extremamente sensual. E chamou a atenção de Amaterasu dentro da caverna. Ela saiu para poder dar uma espiada lá fora. Quando ela saiu, ela viu o seu próprio reflexo no espelho que estava bem de frente para a porta da caverna. E ela era linda e radiante, ela ficou encantada com aquilo que ela viu. E aí veio o deus Amenotagikaral. E aí veio o deus Amenotagikaral, empurrou a Amaterasu para fora e selou a entrada da caverna com uma rocha, para que ela não pudesse voltar para lá. E nisso a luz retornou ao mundo. Só que eles precisavam punir Susanoo por conta do que ele tinha feito, por conta de tudo que ele tinha causado. Nisso arrancaram todas as unhas das mãos e pés dele e cortaram a barba e o cabelo. Não só isso, ele foi banido para a Terra. Ele estava no céu, lembra? Ele já tinha sido banido para o submundo. Aí ele foi para o céu, né, esperto ele, para poder se despedir da Amaterasu. Ficou lá, causou uma revolta, e ele foi banido para a Terra e foi obrigado a pagar tributo durante um tempo. Depois de determinado tempo, ele se sentia sozinho e ele seguiu 2 troncos, ou um tronco,
dependendo do mito, pelo rio. Em uma das margens, ele encontrou um casal idoso, e o senhor se chamava Ashinazushi. Este senhor tinha 8 filhos, 9 filhas na verdade, né? Mas 8 das filhas que ele já havia tido foram engolidas, devoradas pelo dragão Yamata no Orochi. Este dragão engolia uma filha por ano deste casal. E a última, aquela que restara, a nona filha, era Kushinada Hime, que o dragão viria buscar. Este dragão, ele tinha 8 cabeças e 8 caudas. E ele se assemelhava muito com a Hidra de Lerna, do Hércules. Lembram disso? O mito de Hércules? Só que diferente da Hidra, o dragão não nascia as cabeças de volta quando elas fossem cortadas. Susanoo prometeu que ele mataria o dragão, mas ele queria a mão da filha mais nova em casamento. Aí, né, o senhor falou assim, tudo bem, né? Se você conseguir manter ela viva, beleza, ela é sua. E aí ele pediu para que o senhor preparasse 8 barris de sake. O que é sake? É uma bebida alcoólica fermentada, muito poderosa e comum no Japão. E quando o dragão chegou, ele ofereceu essa bebida como parte do tributo. Haviam 8 barris, um para cada cabeça. O dragão bebeu e não aguentou. Caiu, dormiu, apagou. E Susanoo aproveitou para começar a cortar as cabeças. Só que o dragão acordou enquanto ele estava fazendo o serviço. E nisso começou uma luta terrível, feroz, porque o dragão começou a tentar abocanhar ele, e ele tentando se esquivar e desviar para poder cortar o máximo de cabeças que ele conseguiria naquele momento que restava para ele. Depois de uma luta feroz, muito demorada, muito complicada, finalmente Susanoo conseguiu matar o dragão, arrancar até a última cabeça dele e assim manter a menina a salvo. Só que o corpo do dragão continuou se mexendo, mesmo depois dele ter sido decapitado até a última cabeça. E aí Susanoo cortou as 8 caudas do dragão. E lá dentro, ele encontrou a Kusanagi no Tsurugi, que é uma espada sagrada. Estava dentro do corpo do dragão. Ele conhecia aquela espada, obviamente, sabia qual espada que era essa. E ele levou essa espada até Amaterasu, para que ele pudesse, assim, compensar os seus maus feitos por tudo que ele havia causado e tudo mais. Susanoo e Kushinada Hime se casaram. Kushinada Hime é a filha mais nova do casal lá. E eles tiveram várias gerações de filhos dentro da história do Japão, né, dentro da mitologia. Amaterasu usou a espada e todo o seu poder para poder colocar ordem na terra e incumbiu os seus filhos de fazerem o mesmo. Só que 2 filhos dela não foram capazes de realizar essa façanha. No entanto, o seu neto, Ninigi, foi digno de fazer isso. Ninigi foi presenteado com os pendentes, o espelho e a espada. Ó, aqui, redondo, é o espelho, aquele espelho que foi usado para atrair a Amaterasu. Aqui os pendentes, aqui embaixo. E essa é a espada que Susanoo achou dentro do dragão. Então, Ninigi foi presenteado com esses artefatos. E ele, sim, conseguiu trazer ordem para o Japão. Ele se casou com Konohana Sakuya Hime, que era neta de Izanagi e Izanami. E o bisneto de Ninigi foi Jimmu, o lendário primeiro imperador japonês, entre os anos de 660 a.C. a 585 a.C. A esposa era descendente de Susanoo, né, a esposa dele, e os imperadores no Japão, eles eram vistos como divindades na Terra, né, eles eram soberanos celestiais, conhecidos como Tenno. Em 1945, o imperador Hiroto, ele teve que abdicar, né, renunciar ao seu status de divindade como parte da rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial. Isso aconteceu de fato, tá? E os ornamentos imperiais, até os dias de hoje, toda vez que tem um novo imperador japonês, eles passam esses ornamentos imperiais na cerimônia de coroação do novo imperador, que são 3 tesouros sagrados: o Yata no Kagami, que é o espelho, Yasakami no Magatana, que é o pendente, e Kusanagi no Tsurugi, que é a espada, aquela lendária espada. Então, isso é usado na cerimônia de coroação de todos os novos imperadores e representam a sabedoria, a benevolência e o valor. Essa, meus queridos, foi a nossa aula de mitologia japonesa. Eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês vão fazer agora? Vão lá preencher o nosso formulário, né? Vai avaliar a aula do professor, que deu muito trabalho para fazer. O professor teve muita dificuldade com esses nomes japoneses, e vocês vão colocar o que vocês conheciam sobre a mitologia japonesa. Eu não conhecia praticamente nada, mas fiquei sabendo já que muitos de vocês conhecem por conta dos animes que vocês assistem. Então coloca lá o que vocês conhecem já, ou se não conhece também, não coloca, não tem problema. Então isso é tudo, pessoal. Aguardo vocês semana que vem. Nós vamos adentrar na reta final da nossa eletiva, da nossa matéria, do nosso semestre, tá quase lá. O livro que eu tô usando é sempre o mesmo, o livro da mitologia. Peguei algumas outras referências por fora também, mas basicamente é esse livro que eu estou usando. E isso
isso é tudo, pessoal. Fiquem em casa, fiquem com Deus e até semana que vem, se tudo der certo, para nossa reta final da nossa disciplina. Até logo. Semana que vem vejo vocês. Tchau, tchau. Quando eu repetia a quinta série, tirava E, D, de vez em quando C, mais de 10 do ano, C passaram C, 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 C.